Contar histórias. Quando somos pequenos, se calhar acontece também, ou aconteceu convosco, ou acontece com os vossos filhos, vocês escutam ou contam histórias. Quem é que aqui no passado ouvia histórias contadas pelos vossos pais, pelos avós, pelos amigos? Ninguém? Aqui? Todos nós, não é? Não ouviste? Também? Também ouviste, não é? As histórias movem-nos. São as histórias que fazem com que nós passemos informação uns para os outros. Há uns milénios atrás, largos milénios atrás, se não fossem as histórias, nós hoje não estaríamos aqui. E é muito fácil, não precisamos sequer procurar saber aquilo que se passou naquela altura para saber que, de facto, uma história era fundamental para a sobrevivência, porque um caçador contava que ali é uma zona onde há muitos leões, portanto, se calhar é melhor a gente não ir para lá. Cuidado, não comas aquelas bagas porque são venenosas, e sabiam de uma forma muito simples, porque alguém tinha ido para a zona onde estavam os leões e não regressou, alguém tinha comido uma baga e ela era venenosa e alguém morreu. A verdade é que são as histórias que nos fazem tudo isto. E são as histórias que fazem com que nós tenhamos uma evolução. E essa evolução passa muito por aquilo que nós partilhamos uns com os outros. Há pouco estava ali a conversar com dois dos participantes neste nosso evento e falávamos sobre a importância das pequenas histórias e daquilo que se passa connosco no universo WordPress, que às vezes não damos a importância, mas essa é a história que faz o WordPress avançar. Há uns anos atrás, não sei se vocês utilizam WordPress há muitos anos ou não, quem é que utiliza WordPress há mais de 5 anos? Ok. Agora é mais ou menos simples fazer uma instalação WordPress. Usa-se o Softáculos, clica-se num botão e está feito. Há uns anos atrás havia uma ou outra plataforma que fazia isto, mas a maior parte não. Implicava fazer por FTP o carregamento de ficheiros para o servidor, criar uma base de dados e a partir daí ligar a base de dados, os elementos da base de dados ao wp-config, colocava-se lá, se a gente fazia mais maneira aquilo não funcionava e depois tínhamos que tentar perceber onde é que a coisa estava e às vezes perdia-se mais do que 5 minutos, na famosa instalação dos 5 minutos, essa muitas vezes demorava mais do que 5 minutos. A verdade é que tudo isto nós aprendíamos de duas formas, sobretudo duas formas. Uma por teste e erro, basicamente experimentávamos se a baga era ou não venenosa, se fosse tínhamos uma chatice, voltar o processo ao início, se não fosse porreiro temos o site já prontinho a andar. Ou através daquilo que os outros nos ensinavam, como não vás ali, que ali são os leões. E aquilo que os outros nos ensinavam, nós conseguimos retirar esses ensinamentos, conseguimos aprender. É por isso que contar toda a nossa experiência com o universo WordPress faz de nós melhores. E é isso que se faz comunidade. Comunidade é também partilhar tudo aquilo que acontece connosco. Nós organizamos no Porto um meetup WordPress todos os meses, desde há 5 anos, de forma ininterrupta. Todos os meses. Vocês podem pensar, mas o que é que esta gente tem tanto para dizer? A verdade é que temos. E a verdade é que nem sequer é muito difícil nós encontrarmos temas. Sabem o que é mais difícil? O mais difícil é encontrar quem queira apresentar esses temas. E sabem porque é que é difícil encontrar essas pessoas para apresentar esses temas? Porque eles pensam que não têm nada para partilhar, não têm uma história para contar. Mas na verdade têm. Todos nós, enquanto utilizadores de WordPress, mais ou menos avançados, temos uma história para partilhar. Temos aquela pequena asneira que cometemos e que nos levou a perder horas e que nós, partilhando-a aos outros, podemos fazer com que eles não percam aquele tempo. E se hoje somos nós a dar essa indicação, amanhã somos nós a recebê-la e quem sabe poupar-nos horas e dias de trabalho. Na verdade, é fundamental esta troca de experiências. Falávamos há pouco ali com o Nuno e a Filipa sobre a importância destes momentos de ligação, daqueles pequenos detalhes que não têm nada de significante para nós, porque são banais, são coisas do dia-a-dia. Foi um pequeno erro, foi um ponto e vírgula que nos esquecemos de colocar
e que por esse ponto e vírgula não estar bem colocado, não estar lá, algo deixou de funcionar, quem sabe o site parou de funcionar, mas na verdade esses pequenos detalhes podem fazer com que seja diferente a experiência de todos os outros e todos nós temos a aprender com eles. Não tenham medo de partilhar as vossas histórias, as coisas que vocês fizeram bem, excelente, as coisas que vocês fizeram mal, ainda melhor, porque nós aprendemos com os erros, sobretudo com os erros. Nós aprendemos quando vamos para a escola de condução e em vez de ir direitinhos na estrada, vamos contra o passeio. É aí que percebemos que não devemos virar o volante assim tão depressa ou com tanta velocidade. No fundo, é perceber que os erros são fundamentais, que nós vamos cometê-los, é inevitável, temos é que saber aproveitá-los para contar esta história aos outros e com isso ganhamos tudo. Todos. Por isso, esta apresentação no fundo tem um objetivo simples. Partilhem os vossos conhecimentos, sejam eles assim ou assim. Partilhem as vossas histórias, as vossas experiências, organizem encontros, organizem meetups, conversem com os vossos amigos, mas partilhem tudo. Partilhem o que vocês fazem bem, sobretudo o que fazem mal, mas partilhem sempre. E esse é o espírito de fazer comunidade. É assim que a própria comunidade WordPress cresce, porque muitas vezes nós julgamos que toda a gente sabe fazer isto, quando na verdade não é assim. E algumas pessoas encontram obstáculos no WordPress onde se calhar nós nunca os vimos, porque para nós era fácil, mas para aquelas pessoas não é fácil. Um pequeno exemplo, recentemente, há praticamente um ano atrás, no WordCamp Europa, em Belgrado, eu tive o privilégio de assistir a uma apresentação que mudou muito a minha perspectiva de ver as coisas. Foi uma apresentação de uma designer chamada Maya Bank, que tem uma característica que é partilhada por nem mais nem menos do que 500 mil portugueses. No mundo são muito mais, mas há 500 mil portugueses que têm um problema mais ou menos grave como é que ela tem. Ela não consegue distinguir as cores. E há 500 mil portugueses que não conseguem distinguir cores, seja de uma forma total ou de uma forma ligeira, mas que não conseguem distinguir cores. E o facto é que nós, porque queremos sites bonitos, muitas vezes esquecemos-nos que o sublinhado num link, para quem não tem um problema desse género, pode ser quanto baste. Mas para quem não consegue distinguir cores, não haver um sublinhado nesse link significa que aquela pessoa não vê que ali há um link. E significa que se calhar a vossa página de venda, o vosso call to action, está a escapar a 500 mil portugueses, e só estou a falar de portugueses, imaginem se vocês tiverem um site internacional, porque vocês não colocaram uma forma de quem não vê em condições poder ter ali a noção de que há um link. Esta pequena história mudou a forma de como eu via os próprios sites, porque eu era daqueles que não vou pôr nenhum link, não vou pôr nenhum sublinhado no link, não vou pôr uma cor muito, um bold, vou deixar só a cor, porque aqui, se tiver o azul, ou se tiver o vermelho, ou se tiver o verde, ou outra cor qualquer, claro que todos nós vamos ver que há ali um link, obviamente. Todos nós que vemos em condições, sim, mas quem não consegue distinguir cores de todo, ou um bocadinho, não consegue ver que há ali um link. Isto é uma experiência que tem a ver muito com a usabilidade, mas que aquela pequena história mudou a minha forma de colocar os links nos sites, pelo menos naqueles onde eu possa ter uma influência decisiva. Por isso é que a partilha daquela história mudou a minha forma e se calhar a forma de muitas daquelas pessoas que estavam naquela sala fazerem o site. A vossa experiência pode fazer a forma como todas as outras pessoas fazem sites, e isto é fazer comunidade. Obrigado pela vossa atenção.